Mas assim, Senhor, toca os meus lábios, toca os meus lábios, toca os meus ouvidos, toca os meus olhos, toca o meu coração, toca com todos os meus sentidos, Senhor, na minha inteligência, Senhor, toca no meu coração, toca, Senhor, em toda a minha vida agora, Senhor, para que eu seja formado, para que eu seja, Senhor, sarado, para que eu seja, Senhor, agora, Senhor, transformado, transfigurado, toca nas minhas mãos, nos meus pés, toca, Senhor, em todo o meu ser, tudo aquilo que eu sou, do jeito que eu estou agora, Senhor, eu te peço, toca-me, Senhor, e transforma-me em Ti. Senhor, dá-me a graça de viver uma comunhão profunda contigo, dá-me a graça, Senhor, de ser formado no Teu coração, ser formado pelo Teu Espírito Santo, ser formado, Senhor, sob a intercessão da Virgem Santíssima. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos formados pelo Teu Espírito Santo e crescermos na nossa maturidade cristã, crescermos no seguimento a Ti, crescermos no nosso processo de transformação em verdadeiros discípulos e missionários, jovens discípulos missionários. É isso que nós queremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Amém. Podemos nos sentar. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Boa noite, Tânia. Estão bem? Descansaram, intervalo um pouquinho? Está bom o encontro? Deus está falando no teu coração? Deus falou nada, nem metade do que falar aí para você. Amém? Irmãos, Deus ele tem tido a igreja de maneira muito especial nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, desde de Domingo Aparecida, conferência, esse acontecimento, o Papa veio para cá, nos pedindo, de lá para cá, a igreja tem amadurecido nessa compreensão, principalmente no Brasil e na América, a consciência de sermos discípulos missionários. Sermos discípulos missionários. Não discípulos e missionários, mas discípulos missionários. Discípulos missionários. Irmãos, a colocação deste momento agora é uma colocação formativa. Não é uma colocação de pregação que fale somente ao nosso coração. Mas eu quero partilhar com vocês um processo que nós precisamos viver. Um processo que é, assim, de extrema importância que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer para nós, o que é o plano do Senhor para mim e para você, para que nós não fiquemos somente vivendo uma vida, às vezes, de euforia, mas que nós possamos realmente crescer em maturidade. Amém? Então é uma formação, é um ensino. Então fala assim, coloca a mão de cabeça e fala assim: Senhor, abençoe a inteligência. Senhor, reativa meus neurônios. Para que eu possa compreender. Para que eu possa bem viver aquilo que tu queres para mim. Amém? Irmãos, estou falando isso, né? Tem uma oração, mas vou chegar mais perto, vocês estão muito longe, você está na frente, né? Quando eu falo o nome aqui, ó, está bem pertinho. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo hoje é esse tempo de nós amadurecermos o nosso processo. Tempo de maturidade. Não somente jovens que vivem de oba-oba. Você quer viver de oba-oba? Não. Às vezes a gente vive de oba-oba, né? E é gostoso fazer uma oba-oba, às vezes, né? Está lá no grupo, está lá no ônibus, quando tem excursão, de conta, nossa, ali, ó, é gostoso, tem uma oba-oba ali, aquela bagunça, euforia. Mas não é de euforia que se vive de discípulo missionário. Não é de euforia que se vive de cristão. Eu vivo um momento de euforia também. Mas o entusiasmo que move o cristão não é o que está fora, é o que brota de dentro, é o que brota e que transforma e
caminho de discipulado. O caminho de discipulado que termina a missão, apresentado pelos nossos bispos. O processo de discípulo missionário. Quem é que coordena o Ministério Jovem de Oração Jovem? Levanta bem alto aí. 1, 2, 3, 4, 5. Este processo está muito claro para vocês. Quem não coordena o Ministério Jovem em grupo de oração, levanta a sua mão. Levanta a mão aí quem não coordena, que um dia vai coordenar. Precisa estar muito claro para vocês também. Amém? Não aposta a graça aí, irmãos. E alguns aí está coordenando aí no contexto aqui. Eu quero citar uma frase já de Bento XVI, que diz assim: quando o jovem não se decide, ele corre o risco de se tornar eterno. Essa informação vai gerar no nosso coração e na nossa mente a necessidade de nós tomarmos uma decisão. O irmão partilhava, né? A dificuldade que nós vivemos em 2 lugares, a dificuldade que nós decidimos. O jovem que não se decide, Bento XVI dizia, o jovem da África, quando estava em Angola. O jovem que não se decide, corre o risco de se tornar eterno, bebezão. Cresce tanto a mãe, mas ainda não consegue decidir sozinho. É levado para lá e para cá pelos ventos de doutrina, pelas modas, pela mania. Não é isso para o Senhor. O Senhor quer ser protagonista. Abre então sua palavra, Lucas. Está em Lucas? Vai para Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13. Vamos ficar de pé. Vamos ler juntos. Com aquele vigor de jovens discípulos missionários. Amém? Amém? Vamos ler juntos do versículo 13 até o versículo 15. Vamos juntos. Depois, subiu ao monte e chamou os discípulos. Designou 12 deles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria com o poder de expulsar os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Irmãos, aqui está narrando a escolha de Jesus, a eleição de Jesus por cada apóstolo. Jesus tem uma eleição especial. Cada apóstolo chamado foi eleito por Jesus. Você que está aqui foi eleito por Jesus. Assim como está aqui na palavra. E quem Jesus escolhe, quem Jesus chama, como está no versículo 13 aqui, subiu ao monte e chamou os que ele quis. Irmãos, precisa ficar muito claro isso para nós. É necessário que nós tenhamos uma convicção que Jesus ele não chama você para ser bonitinho. Jesus chama aquele que ele quer. Ele não chama pelas nossas qualidades, ele não chama pelos nossos dons, ele não chama, ele chama porque ele quer. Porque brota o chamado, esse chamado brota da imensidão do amor dele. Ele sonhou com você porque ele é amor. Ele não sonhou com você porque você é bom, porque você é ruim. Ele é bom, porque ele é amor. Ele chamou os que ele quis. E depois, a palavra diz que ele designou 12. Para quem Jesus designou 12? Para quem Jesus te designou? Para o quê? Para o que Jesus te chamou? Para a missão. Para o que Jesus te chamou todos juntos? Para a missão. Não. Lendo a palavra. Não seja apressado demais no processo. Lendo a palavra, versículo 14. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia.
Versículo 15, depois. Eles enviaria depois. Irmãos, o primeiro chamado de Jesus não é para anunciar o Evangelho. O primeiro chamado de Jesus é para ficar na companhia dele. O chamado de Jesus, que ele faz, não é para você vir para cá e para virar um robô e para anunciar o Evangelho. Né? Que você vai falando, repetindo. Jesus não quer trabalhar isso com ele, né? Que vai ficar repetindo as coisas. Não, Jesus quer você. Ele quer o teu coração. Quando ele te criou, ele não queria que você fosse um evangelizador. Ele criou o homem e a mulher, ele queria que todos vivessem a bem-aventurança, a felicidade dele. A felicidade de quem é Deus? Quem é Deus? Deus é um e Deus é três. Deus já vivia bem-aventurança em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já era extremamente feliz, não precisava de nós. Quando ele cria o ser humano, ele cria o ser humano para compartilhar essa felicidade. Não precisava ninguém ficar pregando o Evangelho. Nós só pregamos o Evangelho hoje porque o homem pegou, né? O homem se afastou de Deus. Mas o plano inicial não. Deus andava com Adão e Eva no paraíso. Deus estava próximo deles. Criou o homem e a mulher, criou você e eu, para estarmos na companhia dele. Irmãos, isso é muito profundo. Porque muitas vezes nós não sabemos porque nós estamos na igreja. Às vezes nós estamos na igreja e começamos a participar da igreja porque é um momento que nós estamos pagando, é um momento legal, nós estamos da hora. A gente até aprende, às vezes, a melhorar a nossa coordenação motora, porque ela é melhor que faz, né? Está se vendo a restauração, né? E vai, legal, caramba, né? Gostei. Irmãos, às vezes a gente está participando do grupo de oração e a gente está esquecendo de ficar com o Senhor. Ele nos chamou, Ele nos quis para ficar com Ele. Irmãos, a alegria de Deus é quando você está com Ele. A alegria de Deus não é quando você sai por aí e até se esquece que é dele. Mesmo seja fazer missão, mas você se esquece, né? Vou libertar, vamos fazer um monte de coisa. A alegria é quando você está com Ele. E se você está com Ele aqui, se você está com Ele no teu quarto, se você está com Ele na tua missão, isso você alegre. Agora, se você está, por exemplo, no grupo de oração, se você está lá, só um tapa no outro lá, né? Um falando mal do outro na igreja, você está com Ele. Ele está acrescentando na tua vida. Que alegria está para Deus. Mas eu estou na igreja toda semana, está sempre falando mal do padre, sempre falando mal do outro, aquele outro lá. Irmãos, Jesus nos chamou para estar com Ele. Puxa isso, Jesus te chamou porque Ele quer você na companhia dEle. Qual é o tempo que nós temos dado para Jesus? Eu pergunto a você. Qual o tempo, qual a qualidade de tempo que nós temos dado para Jesus? É um tempo bom? Ou é o que nos resta de tempo? Porque a gente, muitas vezes, nós dedicamos tempo, né, para Jesus, né? A gente não tem tempo para Ele, porque a gente está preocupado de ensaiar uma série de músicas, está preocupado. Tem tanta música para ensaiar que tem tempo para Jesus. Tem tanta coisa para preparar, pregação, projeto, né? Fazer as coisas de missão aqui. Nossa, a gente tem que fazer lembrancinha, faz tudo. Mas a gente não tem tempo para Jesus. Mas Jesus fala assim: meus filhos, estão no grupo de oração, olha para mim. Eu chamei vocês porque eu quis vocês comigo, para ficar na minha companhia. Esse é o desejo de Deus, irmãos. Esse é o desejo de Deus. De nada valeria as nossas missões, tudo aquilo que nós fizemos, se nós perdemos, irmãos, essa essência de estar com o Senhor. Porque diz a palavra do Senhor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, chega aos céus. Mas aquele que obedece, que faz a vontade de Deus. E só é possível fazer a vontade de Deus aquele que está com Deus. Aquele que tem tempo, que gasta tempo com o Senhor, para ouvir o próprio Deus, aquele que é a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, Bento 16 inicia a sua encíclica Deus Caritas Est, primeira encíclica do seu pontificado, Deus é amor, dizendo que não se começa a ser cristão por uma decisão ética, por uma grande ideia. Veja, você está aqui, tem alguém aqui que de repente falou assim, né? Você quer saber? Cansado dessa vida de ficar fazendo coisa errada, né? Vou ser uma pessoa mais certinha, vou pegar
Tem alguém que começou assim? Não sei. Mas ele diz assim: também não se começa a ser cristão com uma grande ideia. Você estava fazendo um monte de coisa na vida, estava lá, às vezes estava comando, fazendo um monte de coisa lá, de repente acordou assim: caramba, que uma ideia, vou para a igreja. Que bela ideia! Não, ideia interessante? Para namorar, o que você acha que a gente seguia Jesus? Jesus, tal Jesus. E não se começa a ser cristão dessa maneira, por uma decisão ética de ser certinho, ou por uma grande ideia. Apesar de que algumas pessoas estão na igreja, às vezes, achando que, eu estou na igreja, estou certinho, estou politicamente correto. Irmãos, Pedro 16 diz: comece a ser cristão pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida, e com isso uma orientação decisiva. Se começa a ser cristão com um encontro pessoal com Cristo, com uma pessoa, não com uma punhada de mandamentos, não com uma punhada de regras, não com uma série de normas, não com uma série de moral. Não, comece a ser cristão a partir de um pouco fascinante, com uma pessoa que muda toda a nossa vida, que dá sentido, que nós percebemos o olhar dela sobre nós, que enche a nossa vida de sentido, que dá a resposta para todos os nossos anseios, que quando nós estamos perdidos, feridos, machucados, a partir do encontro daquela pessoa, todas as realidades começam a ficar novas. Amém? Amém. Você já teve encontro com Jesus? Quem já teve encontro com Jesus? Diga aí. Se você já teve encontro com Jesus, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Amém? Amém? Irmão, crava isso no teu coração. Se você se encontrou com Cristo, se você sabe quem é o Senhor, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Desfruta desse encontro. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: você é feliz. Você é feliz. Diz para ele assim, com um sorriso no rosto: eu sou feliz. Queridos irmãos, o processo de formação do jovem discípulo missionário começa aí. Um ponto fascinante. As pessoas, jovens que estão tristes, jovens que estão sem esperança, eles não estão sem esperança por causa dos seus problemas, por causa das suas dúvidas, por causa do desafio, que está sem emprego, ou por causa da... Irmãos, as pessoas que estão aí perdidas, sem esperança, tristes, elas estão perdidas, sem esperança, tristes, porque não se encontraram com Jesus. Amém. Porque não tiveram um encontro pessoal com Jesus. É Ele que faz todas as coisas de forma nossa vida. Irmãos, esse é o primeiro ponto. Anote aí, quem está anotando aí. Encontro pessoal com Jesus. Primeira etapa do processo de formação do discípulo missionário. Segundo ponto. Depois que nós nos encontramos com Jesus, conversão. Nós iniciamos um processo de conversão. Irmãos, o que é um processo de conversão que nós precisamos viver? O irmão pregava justamente sobre a denúncia do pecado, mas ao mesmo tempo uma opção pela santidade. Irmãos, o processo de conversão não é simplesmente participar de um grupo, mas o processo de conversão é você, a partir desse encontro com Jesus, a partir de uma amizade, você vai falando com Ele e vai deixando que Ele fale com você na sua oração pessoal. Um encontro como eu e um tu, com a sede que você tem de Deus e a sede de Deus que tem em você. Glória a Deus. Encontro entre duas sedes. Irmãos, a partir dessa amizade vai sendo forjado um processo de mudança de mentalidade. Conversão é metanoia. O que é metanoia? Mudança de mentalidade. Você vai se percebendo quem você é. Você vai percebendo, comparando a tua vida com Jesus, olhando para este seu amigo, olhando para este seu companheiro, olhando para o teu mestre, que na verdade você é muito mais do que aquilo que disser que você é. Que as coisas não são tão do jeito que as pessoas têm ensinado por aí hoje. Que é possível nós conhecermos a essência das coisas. Que é possível nós conhecermos quem nós somos profundamente.
chamados a amar, chamados a viver no amor, chamados a viver perdão. Nós vamos fazer uma experiência concreta de amizade com o Senhor e a nossa vida vai se adequando. Você já experimentou isso na sua vida? Já? De você entrar na igreja, participar de um grupo de oração, fez uma experiência de oração, fez um estado de vida, e de repente aquilo que fazer de um jeito, falou, opa, eu não vou fazer. Você nem sabe direito o que você está fazendo daquele jeito. Está louco. Mas talvez você esteja pensando assim, eu acho que Jesus não faria desse jeito. Não é verdade? Que muitas vezes nós tomamos uma decisão e de repente a gente fala, opa, peraí, pensar duas vezes. Acho que Jesus não quer que eu faça desse jeito. Você já fez isso? Já? Esse é o processo de conversão. Irmãos, o processo de conversão é um processo que vai forjando de fato quem nós somos. Vai dando conhecimento de nós mesmos a respeito de quem nós somos, do nosso alto valor, do alto valor que nós temos. Você tem um alto valor, mas só é possível nós compreendermos esse alto valor quando nós olhamos para o homem que vem ensinar todo homem quem é o homem. Entendeu? Somente olhando para o homem, Cristo, Deus feito homem, o verdadeiro homem, ele vai ensinar todos os homens quem é o homem. Quando nós temos essa amizade com Cristo, nós percebemos quem nós somos. Nós damos conta do nosso valor. Quando nós olhamos com que amor nos amou o Senhor, com que amor até a morte de cruz, nós percebemos que a nossa vida não pode ser jogada, levada de qualquer jeito. É preciso uma postura diferente, uma postura nova de outras situações. Nós percebemos que o Senhor se inclina a nós, e porque se inclina, e porque se aniquilou, e porque assumiu os nossos pecados, porque se esvaziou de condição divina, foi elevado aos céus, e o nome dele foi elevado, está acima de todos os nomes. Quando nós percebemos que Jesus foi constituído do Senhor, nós então andamos debaixo desse senhorio, e nós mudamos as coisas na nossa vida. A partir da nossa mentalidade, primeiro, a partir daquilo que nós somos, da consciência, para depois mudar aquilo que nós fazemos. Nós vamos começando a fazer coisas diferentes. Irmãos, é interessante esse processo, porque às vezes tem pessoas que começam a ver o processo de conversão. Vou dar um exemplo aqui. Vida de oração. Vida de oração. Você tem enquanto o pessoal com Jesus, você nunca rezava. Você rezava, passa no Pai Nosso. Antes de dormir. Tinha um amigo, ele rezava só pro anjo da guarda dele. Ele não rezava nada, né? Ele só rezava pro anjo da guarda dele. E ele falava assim, antes de dormir, que era a oração dele. Na verdade, quando eu acordava, eu dormia. Ele falava que ele enganava o anjo da guarda dele. Ele falava assim, ele achava que era o anjo da guarda que levava ele no céu. Ele falava assim, anjo da guarda, hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã. E todo dia ele falava assim, hoje não, quer morrer, hoje não, amanhã. Hoje não, amanhã. Era a oração dele. Às vezes a gente rezava mais ou menos assim, né? O máximo que a gente rezava quando estava precisando de alguma situação que precisavam as meninas, de repente, um namorado, né? Hoje, pelo amor de Deus, é hoje. É hoje que eu me prometo. Os meninos, né? Senhor, pessoas, à noite, roteiro. Nem falava Senhor, nem falava nada, nem falava, né? No máximo fazer uma promessa. Mas quando você teve com o pessoal com Jesus, quando o Senhor abraçou o coração, você sentiu o olhar, Jesus olhando para você, falando, você até cantou assim, Senhor, tu me olhaste nos olhos para sorrir, pronunciaste meu nome. Aí, você lembrou do sorriso de Jesus, e falou, cara, eu preciso encontrar com Jesus mais vezes. E você até começou, glória a Deus, recebe essa música. E você, irmãos, a partir desse ponto, você começou a procurar Jesus, começou a rezar. Quem é que começou a rezar depois do retiro? Eu nem rezava, mas você começou a... Tem alguém aqui que começou a acordar 6 horas da manhã para rezar? Acordar 6 horas, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Irmãos, o que é isso? O que é esse processo que vai mudando a nossa vida? O que é esse processo? Irmãos, se você falar para alguém, você acorda 5 horas da manhã para rezar, está doido. O que é esse processo?
convicção. Mudança de mentalidade, que transborda em mudança de atitude. Mudança de ser, na compreensão de quem eu sou, que transborda em mudanças do fazer. Amém? Segunda etapa do processo. Se o teu encontro pessoal com Jesus não está gerando em você conversão, irmãos, reza o Senhor, pede ao Senhor e dê essa graça de que você se converta a Ele. Aonde vai pedir essa graça? Terceira etapa do processo, discipulado. Irmãos, processo discipulado, e aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, que é a pregação do Celcinho, vai falar um pouquinho de conversão para nós, de denúncia do pecado, da necessidade de busca de santidade, também, se não falar um pouquinho mais de santidade. Mas, irmãos, eu quero falar do processo de discipulado. É aqui que mora o grande perigo daqueles que ficam pelo meio do caminho. Irmãos, Jesus falou às multidões dentro da sua vida. Jesus falou em alguns momentos, a alguns poucos, aos missionários, pregadores. Algumas vezes Jesus falou a somente 12 que ele tinha escolhido. Em outros momentos, Jesus levou Pedro, Tiago e João. Alguns momentos só esses três. E teve algum momento que não ficaram nem Pedro e nem Tiago, mas só João. Só aquele provou do amor de Deus que ele disse amado aos pés da cruz. Irmãos, dentro da nossa caminhada nós podemos viver de multidão. Saber que fizeram um congresso abençoado aí com 1000 pessoas. Quem estava nesse congresso? No início do ano, né? Quase 1000 pessoas aí no congresso. Estava? Só isso? Glória a Deus, então. Quem não estava lá é fruto já de evangelização de outros aí. Irmãos, não adianta estar na multidão somente. Você vai falar para você um grupo menor. E por isso ele te trouxe aqui. Por isso ele te trouxe aqui. Para que esse grupo seleto, para que esse grupo daqueles que são reformados líderes. Eu quero dizer para você, se você não sabe o que está fazendo aqui hoje, eu falo para você. Deus quer fazer um líder. Líder não é alguém que manda. O líder da igreja é aquele que se coloca a serviço, aquele que dá testemunho. Deus quer te fazer discípulo missionário, para viver a plenitude da vida cristã. Amém? Amém. Mas, irmãos, o discípulo não é formado num grupo desse. O discípulo é formado na intimidade. Chegou um tempo da vida de Jesus que ele começou a exigir algumas decisões. Jesus amou, Jesus apresentou situações dos apóstolos, os apóstolos viram milagres sendo feitos, os apóstolos viram pessoas sendo curadas, os apóstolos viram multiplicação de pães, de 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão mais que Deus alimentou. Mas chegou um momento que Jesus disse: aquele que não comer a carne do homem não poderá ficar nos céus, não poderá ser salvo. E a carne que eu dou, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E alguns falaram: nada a ver isso aqui, falaram: vou embora. Desisto. Tem aqui estava bom, agora pegou pesado. Irmãos, Jesus, ele foi saindo. Ele estava ali, os apóstolos saindo. As pessoas que estavam na multidão, as pessoas que tinham comido aquele pão, as pessoas que tinham saciado, as pessoas que tinham experimentado graça. Você já experimentou graça na sua vida? Sim ou não? Sim. As pessoas que tinham experimentado graça de Deus em determinado momento, quando foram questionadas por Jesus, elas saíram, porque não eram discípulos. Então Jesus ele faz uma proposta para os seus apóstolos, para aquele que tinha escolhido, para ficar em sua companhia, e diz: e vocês? E vocês querem sair também? Querem ir? Podem ir. Podem ir. Eu tenho para vocês a vida. Eu tenho para vocês a vida eterna. Eu tenho para vocês graças. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem me seguir, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Vocês querem ir? Vocês querem ficar? Irmãos, somente
do valor de sua proposta, deixa o outro livre. Jesus não escraviza. Jesus é um mestre que deixa livre. Jesus é um mestre que te dá liberdade de você dar um passo a mais ou continuar na multidão. Dar um passo a mais de intimidade com Ele ou ficar aí. O que é que você quer, jovem? O que é que você quer na tua vida? Te bastam as graças de Deus? Te bastam os milagres que Deus te fez? A conversão que você experimentou? Ou você quer dar um passo de discipulado? Você quer dar um passo de configuração com o mestre? Você quer seguir pelo mesmo caminho? Irmãos, porque seguir a Jesus não é uma glória. Seguir a Jesus, nós seguimos rumo à glória, mas não por caminho de glória, por caminho de humilhação, por caminhos de renúncia, por caminhos onde nós vamos ser forjados, por caminhos onde a única opção que passa pela porta é a opção que nós fazemos por Cristo, porque é um caminho de porta estreita, não é um caminho de porta larga, não passa muitas coisas, não dá para sair arrastando tudo. É necessário que você tenha poucas coisas, um único apego àquele que é, apego àquele que basta, apego àquele que pode resolver todas as coisas, o apego àquele que se revela como Senhor e Deus, o apego àquele que é o único que pode responder aos anseios mais profundos da nossa vida, aquele que dá sentido. Irmãos, que esse encontro produza no nosso coração o desejo que essa pregação, aquele divisor de águas que o Johnny falava disso, eu quero procurar aqui. Aqui você quer servir. Não é possível servir a dois senhores. Ou servirá um e odiará o outro. Se for assim, Jesus está dizendo: você quer me seguir? Você quer seguir Jesus, sim ou não? Sim. Jesus está dizendo: se você quer me seguir, não tenha medo de tomar a sua cruz e seguir. Irmãos, o processo de discipulado se dá aos pés do Mestre. O processo de forjar o discípulo se dá aos pés de Jesus, pelas opções que nós fazemos aos pés de Jesus. No processo de discipulado, nós vamos aprender de Jesus a ser como Jesus. Nós vamos aprender de Jesus a dar o verdadeiro valor a cada coisa aqui nessa terra. E que o que vale verdadeiramente não é o ter, mas o que vale é o ser. O teu valor não está naquilo que você tem. Guarda isso, o teu valor não está naquilo que você tem. O teu valor está naquilo que você é. O processo de discipulado te forja para que você seja. Não para que você se esconda por trás daquilo que você tem. E nem para que você se esconda por trás daquilo que você gostaria de ser. Mas para que você assuma de fato quem você é. E deixe quem você é ser forjado por aquele que é. Por aquele que é de fato. Sempre foi, sempre será. E não muda. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Não muda. Ontem, hoje, sempre o mesmo. Irmãos, o processo de discipulado está aos pés do Mestre. E vai nos ensinando a tomar decisões de estar com Ele. Decisões de viver de fato toda a vida do Mestre. O discipulado é viver a vida do Mestre. Aonde o Mestre for, eu vou. Aonde mandar, eu irei. Aonde o Senhor quer que eu vá, eu vou. Com tudo aquilo que eu tenho. Né? Não, do jeito que o Senhor mandar. Aonde mandar, eu irei. Vai na esquina. Né? Aonde. Vamos mandar junto? Aonde mandar, eu irei. Vai mesmo. Irá mesmo. A gente quer, né? Aonde mandar, eu irei. Se a gente começa a colocar as nossas condições, né? Se for quentinho, tiver uma comidinha gostosa, né? Se pessoas forem legalzinhas, né? Irmãos, viver o caminho discipulado é seguir o Mestre. E seguir o Mestre não é fazer opções nós, é seguir o mesmo caminho deles. E seja o que quiser, o que for acontecer, seja quem for as pessoas que estiverem do lado, seja aquele que entendeu que é o discípulo amado, porque se deixou ser amado, ou seja, aquele que você amou até o fim, mas que lá no fim você até sabia que ia te dar. Irmão, Jesus amou igual. João
diferença da reação dos dois foi o acesso que eles deram ao amor de Deus. Eles não sentaram aos pés do mestre. João sim se derramou e inclinou sua cabeça no peito de Jesus, no coração de Jesus, para atender o mestre. Judas não. Judas se apegou aos bens, se apegou às coisas dessa terra. Não fez a proposta, não seguiu a proposta de Jesus. Se você quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, renuncie a essas moedas, tome sua cruz e siga. Era mais fácil se apegar àquilo que tinha do que seguir o mestre da cruz. Jovem, a tua vida de discipulado será uma vida fácil, será uma vida feliz. A sua vida não será uma vida de glórias, de bens, de riquezas, mas será a vida mais feliz do mundo. Francisco de Assis, quando ele resolve seguir a Jesus, quando ele resolve viver o seu chamado com toda a sua intensidade, ele fica nu, se despe de todas as coisas, todos os conceitos, todos os rótulos, todas as roupas, tudo aquilo que ele tinha, para que ele possa dizer: meu Deus, meu tudo, eu só tenho a Ti, eu só quero a Ti, e o Senhor é a minha riqueza, eu só quero ao Senhor, eu não quero mais nada nessa terra. E ele diz, como São Paulo: eu ponho em conta de esterco, tudo nessa terra, em favor do Senhor. Eu coloco o senhorio de Jesus, eu coloco o sentimento de Jesus à frente de todas as outras coisas. Não importa se perder, porque o que vale é o senhorio de Jesus. Irmãos, quando o jovem não se decide, ele corre o risco de ser da mesma criança. João Paulo II dizia assim aos jovens: das opções que vocês, queridos rapazes e moças, das opções que vocês fizeram durante esses anos, da vossa adolescência, da vossa juventude, dependerá o vosso futuro pessoal, profissional, social e eclesial. Por isso, o momento que agora viveis constitui uma singular ocasião de graça que o Senhor põe nas vossas mãos. É um momento favorável. Irmãos, agora é a hora da graça. Agora é o tempo favorável que vocês não podem deixar passar. Irmãos, quem faz a opção do discipulado na sua juventude viverá uma vida missionária no resto da vida. E será missionário não simplesmente saindo da sua casa, deixando tudo e vendo missão somente de amigos, mas será missionário no seu trabalho, será missionário na padaria, será missionário no ponto de ônibus, será missionário com a sua esposa no casamento, a mulher será missionária com o seu marido dentro de casa. Quem faz a opção do discipulado sabe que os bens da terra passam, mas que o sumo bem permanece para sempre. Irmãos, o processo de discipulado, como é vivido, é exigente, é necessário renúncia. Aquele que quiser seguir e não renunciar a si mesmo, não é digno de mim. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo aonde vocês foram entrar? Estão entendendo, irmãos? Não é uma furada, não. É uma oportunidade da tua vida. É a maior oportunidade da tua vida. Fazer uma adesão total e completa a Cristo. Amém? Amém. Você quer? Sim. Como diz Paulo, você não precisa responder. Responda no teu coração. Irmãos, como se dá o processo de discipulado? O processo de discipulado se dá em comunhão com a igreja. Nós encontramos com Cristo e Cristo se encontra conosco naquilo que a igreja se perpetua dentro de Cristo na vida da igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Eis aí Cristo. Você não é igreja, você é batizado? Você é igreja, irmãos. A vida de Cristo se perpetua na vida da igreja. Olha para cá. Pontos importantes do discipulado. Vocês sabem, mas eu quero reforçar para pedir para vocês viverem como uma opção de vida, como um estilo de vida. Não é possível ser discípulo sem estar aos pés do mestre. Muitas vezes nós queremos, Rafael, um deles, né? Mas todos vocês falaram, para quem o Senhor nos chama? Para a missão, fazer. Sim, Ele vai chamar para fazer. Mas tem um determinado momento que Jesus estava
estava na casa de Maria, e de repente, naquele momento, Maria se sentou aos pés de Cristo. E Marta falou: ô Jesus, vai dar um almoço para você aqui, hein? Beleza? E Maria lá, aos pés de Cristo, bebendo. Ô Jesus, você está aqui na cozinha? Ô Jesus, você não liga não de Maria ficar aí, focadona no teu pé aí, e eu trabalhando sozinho? E Jesus responde: Marta, te ocupas com muitas coisas, quando uma só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, o discípulo é formado aos pés do Cristo. Por isso, irmãos, para ser discípulo, oração pessoal. Não é possível ser discípulo sem um momento de oração pessoal, de amizade com Deus, onde você fala com Deus e onde Deus fala com você. Leitura orante da palavra. Leitura orante da palavra de Deus. Irmãos, a igreja tem um método da leste de vida, onde nós lemos um texto do Evangelho, de modo especial, na liturgia do dia, e nós mergulhamos naquele texto, lemos uma, duas, três, quatro vezes, nos colocamos ali naquele texto, deixamos o Senhor falar, meditamos naquilo que o Senhor quer nos falar, meditamos as causas, por que Deus está falando aquilo, por que o Senhor quer falar para nós, e nós vamos e contemplamos a graça de Deus, oramos e contemplamos a graça de Deus, irmãos, somos forjados do mesmo jeito de Jesus. Começamos a aprender aquilo que Jesus fazia e queremos nós fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. Sacramento, vida sacramental. Então não é possível ser discípulo de Cristo se nós não nos decidimos por viver uma vida sacramental. E quando eu falo vida sacramental, irmãos, estou dizendo sacramentos da iniciação cristã. Né? Batizado. Se você não é batizado, corre lá para a igreja, vai para a paróquia e fala: eu quero batismo, eu quero graça, eu quero ficar assim, não. Se você não é crismado, se você não viveu a maioridade, o sacramento, o som da confirmação, que confirma a tua vida de serviço a Deus, viva, peça a Cristo na tua paróquia. Eucaristia, irmãos, o centro da vida cristã, o ápice da vida cristã é a Eucaristia. Porque na Eucaristia nós não estamos somente diante de Deus, nós estamos em profunda comunhão com Deus. Irmãos, Santo Agostinho disse que os alimentos que a gente come, eles, né, a gente se transforma neles, né? Quer dizer, os alimentos se transformam na gente, né? Mas na comunhão não. Na comunhão somos nós que nos transformamos naquilo que nós comemos. Somos nós que nos transformamos em Cristo que nós comungamos. Irmãos, a Eucaristia, o cristão sem Eucaristia não é cristão. Não se pode conceber um cristão católico sem Eucaristia. Como nós podemos viver a nossa missão, o nosso discipulado, sem fazer um momento de comunhão eucarística? E aqui eu quero ensinar a vocês, irmãos, é necessário que nós vivamos a Eucaristia com mais zelo. Zelo ao nos aproximar da Eucaristia. Zelo para que nós participemos bem da Santa Missa. Zelo que nós nos confessemos dos nossos pecados graves, para comungar bem o Senhor. Zelo para que depois da comunhão nós adoremos o Senhor. Nós fiquemos ali com Ele e deixemos o Senhor forjar aquilo que Ele é em nós, nos revestir dele. Eucaristia, confissão, sacramento da penitência. Sacramento da penitência, o padre que me acompanhava durante a juventude, faleceu, lembrou também o meu casamento, me dizia: nós somos batizados, recebemos a veste branca do batismo. E ali brilha a luz de Cristo em nós. Nós pegamos o da veste na confissão, o Senhor enxerga de novo Ele mesmo em nós, e nós recebemos novamente essa veste. Irmãos, se você faz muito tempo que não se confessa, se confessa, não tenha medo da confissão. Se assim partilhado também, se confessar os nossos pecados, seremos perdoados. Se prepara bem para a confissão. Discípulo João, o discípulo que foi aos pés da cruz, recebe um presente. Aos pés da cruz, Jesus disse, as suas últimas palavras: filho, essa é tua mãe. Essa é tua mãe. Jovem, moça, rapaz, você que está com dificuldade de ver
Você que está com dificuldade nessa decisão de renúncia que você tem que fazer. Você está lutando para renunciar muitas coisas. Jesus sabia da dor do coração de São João aos pés da cruz. Não estava entendendo. E ele estava presente ajudando. Quando o discípulo amado disse: eis aí a tua mão. Jovem, essa é a tua mão. Essa é aquela que vai ensinar verdadeiramente o processo de você ser formado como cristão, como seguidor de Cristo, porque ela é a primeira cristã. Ela é a primeira discípula missionária. Ela é aquela que gerou Jesus e é aquela que vai nos ensinar a também gerar Cristo em nós. Ela é aquela Virgem Santíssima que nos acompanha até a cruz e que nos dá a graça pelas mãos dela de nós sermos cheios do Espírito Santo. Ela é a mulher do cenáculo. Ela é a mulher que se marca na mesa de serpente. Ela é a torre de Davi. Ela é a nossa mãe. Mãe que nós acolhemos no coração. Mãe da igreja, mãe dos apóstolos, mãe dos missionários, mãe dos jovens, mãe dos pobres. É a nossa mãe Maria, que nos auxilia, que diz para nós: não tenha medo, eu estou aqui, sou tua mãe. Sou tua mãe. Irmãos, não podemos viver o nosso discipulado sem a nossa devoção a Maria Santíssima. Diz uma oração, primeira oração mariana da igreja, daqueles que seguiam a Jesus, eles se colocavam debaixo da proteção de Nossa Senhora, dizendo assim: debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Amém. Irmãos, se colocar debaixo da proteção virginal da Mãe é um passo importante para que nós não sejamos atacados pelos exercícios do demônio durante o nosso processo, durante as nossas decisões. Quando nós tomamos a decisão, o irmão falava que nós tomamos a decisão, nós somos tentados de todos os lados a abrir mão da decisão que a gente tomou. Já fez isso? Quando tomou a decisão, eu vou fazer isso, esse propósito, agora. E de repente, parece que todo mundo se propôs quando você, sem saber o propósito que você fez, você fala: eu vou fazer jejum hoje. Ixi, parece todo mundo com bolo, ou de cenoura, ou de fubá, ou de milho. Aparece gente lá que fala um churrasco: eu vou para um rodízio aqui, ó, do almoço. Não, não estou podendo, não vou não, está desculpa, não vou não. Não pago para você, não falo nada para você. No dia do teu jejum, ele quer pagar, mas ele fala: mas tem que ser hoje, eu pago hoje. Aí você tem que falar: vai para a nossa proteção. Eu me refugio, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as minhas súplicas e minhas necessidades. Livrai-me de teus perigos, Virgem gloriosa e bendita. Irmãos, Maria nos auxilia. Maria nos dá essa graça. Se você não tem uma devoção a Nossa Senhora, quer dizer você com toda alegria: eu tenho descoberto a devoção a Nossa Senhora. Não faz muito tempo que eu tenho descoberto a devoção a Nossa Senhora. Eu era muito relaxado, não rezava o texto não. Na minha caminhada, não rezava o texto. Eu ia rezar o texto no domingo. Às vezes eu acabava com o meu presente. Irmãos, eu estou sendo sincero com vocês. O irmão dizia, e é importante nós partilharmos o nosso processo também. Não tem ninguém perfeito aqui. Nós estamos no caminho de santidade. Mas quando eu descobri a devoção ao Senhor, o bem que Ele faz, eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Eu estava descobrindo a devoção à Senhora de maneira mais profunda quando falaram para mim: você vai ser coordenador estadual do Sério Jovem. Eu dei meu sim no dia 1º de janeiro de 2013. Eu estava na casa da mãe falecida. Eu consagrei toda a minha coordenação, todo esse período de 2 anos de coordenação, aos cuidados da Virgem Maria. Irmãos, tenho experimentado graça até hoje. Tenho experimentado graça, tenho cuidado da mãe mesmo. Em todos os lugares que eu vou, não tinha devoção à Senhora, já achava às vezes até exagerado, devoção a Virgem Aparecida. Gosto muito de Nossa de Fátima, Gustavo sempre gostei, desde moleque, mas não tinha aquela coisa muito disso. Irmãos, eu consagrei a Nossa Senhora Aparecida em todos os lugares que eu vou. Nossa Senhora Aparecida está junto. Nossa Senhora Aparecida tem alguma coisa que me lembre de Nossa Senhora Aparecida ali, por questão dela. Irmãos, consagre a vida da Senhora. Estou lendo agora o Tratado da Verdadeira Devoção da Senhora. Se Deus quiser, para a glória de Jesus, breve
Eucaristia, confissão, devoção a Nossa Senhora, jejum. Eu sei rapidamente de jejum. Irmãos, é necessário para que nós eduquemos nossa vida, nosso corpo, que nós façamos também um jejum. Acho que eu já estourei o tempo, já vem? Oi? Só um pouquinho isso aí? Jesus amado. Então, deixa. Irmãos, faltam só dois pontos, vou ser mais breve. Passo para essa vivência do discipulado missionário. Então, nós falamos de encontro pessoal com Cristo, depois do processo de conversão, uma escolha decisiva. O discipulado é um caminho necessário a trilhar. Esse processo de discipulado, aos pés do Mestre, sermos forjados pelo Senhor. Quarto ponto, a comunhão. O processo de estar em comunhão com a igreja. E aí, o Fernando contou uma inspiração fabulosa. Ele chama esse processo de uma configuração profunda ao Mestre. Irmãos, sermos discípulos missionários é nos configurarmos plenamente com o Senhor. O Papa Francisco, na sua última homilia na Jornada Mundial de Juventude do ano passado, ele dizia: jovens, é necessário cantar um canto novo ao Senhor. O cara mais gosta de cantar canto novo, né? Todo jeito, né? Mas ele dizia para nós: o canto novo que deveis cantar é viver a vida tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes de Cristo. Esse é o verdadeiro louvor. Esse é o verdadeiro canto. Irmãos, é configurar a nossa vida com a vida de Jesus. Irmãos, viver o processo de maturidade de ser discípulo missionário é deixar Cristo viver em ti. É ser forjado todas as suas escolhas. Tudo aquilo que você fizer, perguntar: será que o Senhor faria isso? É deixar você fazer um processo de maturidade tamanha a ponto de você dizer para o outro: Lucas, você quer ser discípulo de Cristo, irmão? Seja meu imitador. Pode me imitar. Tem coragem de falar isso para alguém que quer ser cristão? Tem coragem de falar isso para alguém que quer ser cristão? Sim ou não? Sim ou não? Pois eu quero pedir a você que a partir desse ponto você pensa, para que as pessoas não te imitem naquilo que você é somente, mas nas tuas escolhas, na tua busca. Irmãos, São Paulo dizia, e aqui eu quero partilhar com vocês essa palavra. São Paulo coloca de uma maneira muito clara esse processo de imitação. No início da igreja, irmãos, aconteceu como se fosse uma espécie de corrente de imitação. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 13, ele diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e eu sou. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim também façais vós. Irmãos, Jesus está dizendo: do jeito que eu fiz, sede meus imitadores. Façais assim também vós. Primeira carta de São João. Vou pegar rapidamente aqui, tá? Primeira carta de São João, para nós entendermos essa corrente de imitação. Primeiro que pede para ser imitado quem é? Cristo. Jesus, sede meus imitadores. Né? Ele diz, né? Dei-vos o exemplo para que façais como eu fiz. João diz na sua carta: aquele que permanece em Jesus deve andar como ele andou, deve viver como ele viveu. João está nos alertando: imite a Cristo. Depois, São Paulo fala na carta de Tito: todos da nossa gente, todo o nosso povo precisam aprender a praticar as belas obras daqueles que são de Cristo, as mesmas obras que são de Cristo. Pedro disse: o Senhor nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa, para que pratiquemos as virtudes daquele que nos chamou. Praticar as mesmas virtudes de Cristo. Efésios, carta de São Paulo de Efésios: pois somos criaturas dele, criadas em Jesus para as boas obras que Deus já antes preparava para que nelas andássemos. As mesmas obras de Cristo. Jó, primeira carta de São João, capítulo 4. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como ele é, também somos nós neste mundo. Do mesmo jeito que Jesus é, nós devemos ser neste mundo. Irmão, ser cristão é ser outro Cristo. Ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Ser cristão
cristão é deixar Cristo viver em você. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Aí quem diz São Paulo para a comunidade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmão, São Paulo está dizendo, não assim, mas como João, todos os textos que nós lemos aqui, imite a Cristo. Ele percebeu que imitar a Cristo, as pessoas às vezes olhavam e falavam: mas é Deus, ninguém consegue fazer isso. E ele olhou, aquele povo compreendeu por inspiração de Deus, e falou assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. De maneira indireta ele estava dizendo: imitem a Cristo, imitem a Cristo. Mas está difícil, faz como eu faço. Reza, acorda, tem que ter um tempo para oração pessoal, né? Vai à missa, reza o texto, sede meus imitadores. Ó, a hora que tiver negócio muito ruim, perdoa, porque eu estou aprendendo de Cristo a perdoar. Sede meus imitadores, é uma corrente de imitação. Irmãos, aquele que quer ser discípulo missionário, aquele que quer ser cristão, o jovem carismático, desde todo tempo, ele tem a coragem de dizer na sua vida: sede meus imitadores. Irmãos, se você sai em missão, se você vai fazer missão, e as pessoas falam: que legal, que bom que você está aqui na minha casa, você veio anunciar o Evangelho, né? Que bom, eu vou te imitar. Mas você fala assim: não faz não. Pior que eu não fazer isso. Você me conhece, né? Esquece o limite. Irmãos, nós precisamos propor as pessoas. E aí, irmãos, por isso eles sabem a decisão. Aquele que se expõe, aquele que tem a coragem de ser missionário, aquele que tem a coragem de servir a Deus, se compromete. Esse caminho de uma configuração profunda ao mestre é um caminho de comprometimento. Comprometimento, irmão, gera a vida dos outros. O teu comprometimento, quando você disser: bom, eu deixo, eu converto o meu coração, eu tento fazer igual ao Senhor, e eu estou aqui, à disposição para as pessoas me imitem. Problema seu, mas eu estou aqui. Senhor, se as pessoas me imitar e sair alguma coisa esquisita ali, Senhor, eu cuido deles, mas eu quero que as pessoas me imitem. Irmãos, desejar que as pessoas te imitem, não para que você seja cheio de bomba, né? Deixa eu ver quantas pessoas depois eu estou aqui. Eu não fui lá em 6 não, mas eu boto em 100. Acho que tem uns 87. Vou lá agora, amanhã tem pregação em Piracicaba, congresso de Cesar, vou contar lá. Consegui mais 87 seguidores meus. Não, irmãos, não para isso, para você atrair discípulos seus, para que as pessoas te imitem neste caminho que você é discípulo de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Que existe um comprometimento na sua vida. Vocês querem ir ou querem ficar? Se quiser, você pode mudar, gente. Mas, São Paulo, falando aos Tessalonicenses, primeira carta que eu escrito, irmãos, do Novo Testamento. São Paulo, a comunidade dos Tessalonicenses, ele ensina isso para os outros. Eu quero pedir a vocês, irmãos, olha para mim, que você ensine para as outras pessoas. São Paulo, ele diz aos Tessalonicenses com propriedade. Ele diz assim, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5b a 7. Vocês vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor. Vocês se tornaram imitadores nossos, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo. Apesar das inúmeras tribulações, vocês se tornaram imitadores, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os filhos. Irmão, São Paulo diz dessa corrente de imitação: primeiro eu digo sede meus imitadores, e depois ele confirma na carta: vocês se tornaram nossos imitadores. Agora eu digo: é momento que vocês se tornam modelo para os filhos. São Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze os seus jovens, pelo contrário, torna-te modelo para os fiéis, no teu modo de proceder, de agir, de falar, de tudo, de se vestir, de rezar. Irmãos, configurados com Cristo, vestidos com Cristo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou que era velho, Cristo é. Irmãos, estou falando de missão aqui por enquanto? Sim ou não? Não falei do quinto passo. O quinto passo do processo de ser discípulo missionário é a missão. Irmãos, percebam que Jesus não nos chamou para a missão. Jesus nos chamou para ficar em sua companhia. E é isso que basta. Irmãos,
deixar o rosto de Cristo brilhar sobre você, nem precisa fazer missão. Vai estar fazendo missão automaticamente. Irmãos, missão é transbordamento. Mas preciso falar da missão também. Missão não é somente anúncio com palavras. Missão é transbordamento da graça. Missão é ser cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E deixar essa graça transbordar. Missão não é algo que se aprende com roteiro. Missão é algo que se vive, que se testemunha. Missão não é algo que você fala porque você aprendeu e você repete palavras. Missão é testemunho de vida. Missão é convite a seguir o mesmo caminho. Logo no início do Evangelho de São João, diz a palavra, estava lá André, foi bonito isso, André, né? E ele foi com mais um outro discípulo para a casa de Jesus. Estava ali, né? E de repente ficou sabendo, João Batista falou que parece que era um tal de poder de Deus. Ele entendeu direito, mas falou: mestre, onde moras? Vive uma experiência de estar com o mestre, vive uma experiência de ficar com o Senhor. Eles ficaram muito tempo lá, né? Sim ou não? Um dia. Ficaram um dia com o mestre. Um dia. Eles saíram dali e André foi chamado seu irmão. Pedrão, teu cabeça dura? Era Simão naquela época, né? Simão, encontramos o mestre. Encontramos o Messias. O cara vem com a gente para vir na rede. Eu achava também que você vai nem precisar mais pescar aí. É abandonar o trabalho, né? Não sabia aí o trabalho que Deus dava aí. Mas, irmãos, é testemunho de alegria. Eu tenho certeza que André saiu ali com o rosto reluzente, o rosto transfigurado, daquele dia de encontro com o Senhor. E ele foi todo sorridente, ele foi todo cheio de certeza, cheio de convicção. Falar: Pedro, nós encontramos o Messias. Vem com a gente. Vem com a gente aqui no negócio da gente. Vem com a gente aqui, a nossa vida no sentido. Vem com a gente que não adianta ficar sofrendo todo dia, não. Aqui é a esperança. Ele é a luz das nações. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Pedro, pare desses enganos aí, Pedro. Vem que ele é a verdade. A verdade pode mudar a sua história. Vem, Pedro, pare dessa vida de bonitão aí, de querer seguir os mandamentos, conseguir. Ele vai te ensinar, ele vai te ajudar, porque ele é a videira. Ele vai te dar a seiva. Ele vai te ensinar a ver outras coisas. Pedro, sem ele você não pode fazer nada. Porque eu já sofri um dia que sem ele eu também não posso fazer nada. Irmãos, missão é testemunho. Missão é transbordamento de graça. Missão é transbordamento de testemunho daquilo que Deus fez com você. Do encontro pessoal que você teve com ele. Do seu caminho de conversão, do seu processo, de todas as mudanças que fizeram na tua vida. Do teu processo de maturidade, discipulado, com o rosto desfigurado. Tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes de Cristo. Você testemunhar para as pessoas a tua vida, mais do que as palavras, a tua vida. São Francisco de Assis dizia: evangelize sempre. É necessário as palavras. É necessário as palavras. E nós precisamos perder a cultura missionária, né? Esse entendimento missionário, de que missão é nós anunciarmos a palavra de Deus. Missão é você viver a vida de Deus. Missão é viver a vida de Deus. São Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele não pregava somente com palavras, ele pregava com a vida. Ele vivia, ele chorava com os que choravam, ele sofria com os que sofriam, ele se fazia preso quando eles estavam presos, ele se alegrava, ele passava com os maiores perrengues, porque eles estavam lá passando perrengue também. Ele não tinha lugar para dormir às vezes, ele andava de barco, ele andava do jeito que tinha que andar, ele às vezes passava necessidade, passava fome. Irmãos, ele era cuidado pela comunidade, não vivia uma vida de luxo, de riqueza. Irmãos, viver a vida de Cristo. São Paulo dizia: eu tenho vivido essa experiência, a ponto de dizer: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Irmãos, isso é aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Isso é o sonho de Deus para você. Que não seja mais você que vive somente, mas que você deixe Ele viver em você. O sonho de Deus, quando a gente criou, é que você estivesse em comunhão com Ele, um com o outro. É por isso, irmãos, que o casamento, quando nós vemos a imagem do casamento, é a imagem mais bonita de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, né? Se fala em casamento, e se fala em casamento do noivo, Cristo, com a sua igreja. Jesus ensinando que o homem deixará o seu pai e sua mãe, e já
marido e a mulher não são mais dois, mas uma só carne. Irmãos, o casamento é a imagem que Deus usa do início da palavra até o fim da palavra. E eu quero dizer para vocês que naquele casamento eu dizia antes, aqui, que você encheria a talha de água e receberia vinho novo, o noivo, o próprio Cristo, que se apresenta para casar com a igreja. Irmãos, o casamento que é apresentado na Bíblia, em todos os momentos, em vários profetas, profecias, é o casamento que Cristo vai fazer com você. Porque Ele não quer que sejam dois. Ele não quer que seja Ele e você, mas Ele quer que você e Ele sejam um. Você e Ele sejam um. Podemos tocar, irmãos. Deus abençoe. Se você me ajuda a terminar. Irmãos, o casamento de Deus, o que Deus quer fazer com você, é que você viva a vida dele. Porque Ele já viu, Ele já veio no nosso